Olá, pessoal. Então, uma palestra intitulada Oi? Voltou o som. Voltou. Vamos dar início à nossa próxima palestra intitulada entre o DNA e pelo doutorando Danilo Micali. Ele é biólogo formado na Federal de São Paulo, Unifesp. Durante os mecanismos epigenéticos, investigou as adversidades maternas vividas na infância e na adolescência. Nos últimos 13 anos, desenvolveu seu interesse por educação, dando aula para pequenos e grandes grupos. Foi finalista da Lab em 2018 e participou do TEDx Unifesp e do Pint of Science em 2019. É apaixonado por ciência e comunicação, tenta não perder oportunidades de falar sobre esses temas. Danilo, a palavra é toda sua. Obrigado. É só eu me entender aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo me ver. Eu ainda estou me habituando com 2 lugares para olhar, mas vai dar tudo certo. Bom, meu nome é Danilo. É um prazer enorme estar aqui. É a primeira vez desde 2020 que eu falo com pessoas para fazer isso. Beleza. Então, a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre epigenética. E epigenética é um assunto que eu comecei a me interessar durante a graduação em biomedicina. Eu fiz biomédia aqui na Unifesp. E eu descobri que a epigenética, na verdade, surgiu desafiando um pouco o que eu sabia sobre genética. E eu falei, gente, curioso esse negócio. Tudo que eu sabia, tudo que eu achava que era, não é por conta da epigenética. E isso me interessou bastante. A ideia de hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, fiquem à vontade para me interromper e fazer perguntas. E talvez o chat tenha um pouco mais de dificuldade de fazer isso, mas podem mandar. Eu não sei se alguém consegue ver perguntas no meio do caminho, mas podem ir avisando sem problema algum. Beleza? Antes de mais nada, antes de eu começar a falar sobre genética em si e dar mais detalhes, eu queria ouvir de vocês o que vocês sobre epigenética, o que vem na cabeça de vocês sobre epigenética. Como a gente tem duas audiências aqui, o pessoal que está aqui comigo e o pessoal que está... Eu talvez tenha quebrado o passador de slides. Ele está sem bateria. Então, se você puder passar para o próximo slide. Como a gente tem duas audiências, a ideia é que se vocês puderem pegar o celular de vocês, apontar para esse QR Code. E aí vai aparecer uma página e vocês só colocam até 5 palavras que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam em epigenética. Então, pensei em epigenética, o que vem na minha cabeça? Pode ser qualquer palavra. Qualquer palavra. Não se preocupem. Vocês têm uns 2 minutinhos para fazer isso, por favor. Enquanto isso, eu estarei localizando a bateria do passador de slides. O pessoal, vocês conseguiram? Conseguiram? Então tá bom. Porque vocês são as únicas pessoas para quem eu posso perguntar neste momento. Então, ótimo. Vocês podem, por favor, mudar para isso, a janela. Exatamente. Ótimo. Então, aqui a gente tem das palavras que todo mundo que acessou e ainda está acessando, pelo visto, colocou. Então,
quando vocês pensam em epigenética, as palavras que vocês me falaram é mundo novo, algo além da genética, que é muito legal, tá bem próximo ali da definição. Mudança, legal. Câncer, que faz todo sentido, porque uma da maior parte, o maior avanço que a gente tem em epigenética são de estudos em câncer. Ambiente, perfeito. DNA faz todo sentido. Genética, pesquisa, alterações, habitat, que é uma palavra bem legal. Interação, perfeito, uma palavra-chave aí. Legal. E reversível, também gostei dessa palavra, perfeito. Então, assim, de modo geral, vocês como um coletivo, vocês sabem muitas... Vocês têm uma ideia mínima do que epigenética é e como ela funciona. Então, a ideia de hoje vai ser a gente explorar isso um pouquinho mais. Você pode voltar para os meus slides, por favor? O meu objetivo até o final é não quebrar isso. Eu vou deixar aqui na mesa, inclusive. Então, toda a história o termo epigenética, ele surgiu na literatura lá em 1942, quando o Eddington, que nem estava estudando o que hoje a gente chama de epigenética, começou a falar sobre começou a usar um termo que é epigenótipo. O que o Eddington estudava? Ele estava estudando drosófilas e ele olhava o genótipo das drosófilas, então o DNA da drosófila, e via o fenótipo. Então, como que o DNA e o fenótipo conversavam. E ele via que, dependendo do que acontecia, o meu DNA não definia o fenótipo do mesmo jeito sempre. Isso naquela época era meio estranho, porque assim, como assim? Você está me propondo que o DNA gera o fenótipo, mas isso nem sempre funciona do mesmo jeito. Então, talvez o que você esteja me propondo não está certo. E aí o que o Eddington trouxe com esse artigo, que é na verdade um comentário, é que a gente tem uma coisa entre a genética e o fenótipo que a gente pode chamar epigenótipo e que tem um funcionamento ali que determina esses fenótipos diferentes a partir do mesmo genótipo. Isso foi muito importante para as pessoas considerarem essa possibilidade, e a partir daí a gente conseguiu estruturar, a gente tem um meio de um caminho gigante para chegar ao que a gente tem, que a gente chama hoje de epigenética. Então, para a gente entender, eu vou tentar me organizar aqui, o conceito básico de epigenética, eu tenho uma analogia que eu gosto bastante de fazer. Não sei se as pessoas conseguem me ver daqui, mas eu vou tentar. Eu gosto de fazer uma analogia que é a seguinte, é como se a gente fosse um copo. E esse copo, ele não vem vazio para o mundo, porque a gente vem representado pelo nosso DNA. Então, o nosso DNA vai ser essa água aqui, patrocinada pela Tal Classic. Então, eu sou o copo e a água é o meu DNA. Durante muito tempo, quando a gente sequenciou o DNA humano, no projeto Genoma, a gente pensou o seguinte, legal, agora a gente vai saber tudo que tem sobre a espécie humana, porque a gente sequenciou o DNA dela. Só que nós não podíamos estar mais errados, porque o DNA, a sequência de DNA em si, não era suficiente para determinar o que acontecia com o meu corpo. E a gente quebrou meio que a cara nesse aspecto e teve que investigar outras possibilidades. O que acontece é que o meu DNA, ele gosta de interagir, de conversar com o meu ambiente o tempo todo. E isso é essencial para a existência da espécie. O que acontece? O tempo todo, o meu DNA está interagindo com fatores ambientais. Por exemplo, se eu fumo ou se eu não fumo. Isso influencia meu DNA. Se eu pratico essa atividade física ou se eu não pratico. Se eu durmo cedo, se eu durmo o suficiente ou se eu durmo menos do que eu preciso. Também influencia. Sei lá, se eu tomei vacinas ou se eu não tomei vacinas. Tudo isso interage com o meu DNA. Percebam que a água dentro do meu copo é exatamente a mesma. O DNA é o mesmo. O que mudou aqui do meu DNA? Como ele está organizado. Ou seja, os fatores ambientais modulam como o meu DNA está organizado. Portanto, como ele funciona.
Se ele funciona de um jeito diferente, eu tenho um fenótipo diferente, certo? Então, o princípio da epigenética é esse. A epigenética vai fazer com que o meu DNA seja organizado de uma forma diferente e, por conta disso, ele vai funcionar de um outro jeito. E aí percebam que os fatores ambientais que eu coloquei aqui é que determinaram como é que essa mudança ia acontecer. Então, esses fatores podem ser bons ou ruins, podem me trazer mudanças positivas ou negativas. Então, não necessariamente uma alteração epigenética é ruim. Mas o princípio. Se vocês entenderem esse princípio, todo o resto que eu vou falar vai ser simplesmente adicional. Esse princípio vai ser tipo a base de tudo. Beleza? Estou feliz que eu sobrevivi a isso. Ok. Agora vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, pensando numa definição de epigenética. Até hoje a gente não tem isso muito claro, a gente não sabe qual a definição de epigenética é, então não tem isso muito nos artigos, mas de modo geral o que a gente encontra é que epigenética são alterações herdáveis da expressão gênica que não envolvem qualquer mudança na sequência de DNA. Então o meu DNA continua mesmo. O que muda é isso. Eu já vou dar mais detalhes disso aqui, alterações herdáveis. Fato quer dizer, mas eu já chego lá. Então, o que pode ser o que está dentro de epigenética, o que faz com que o DNA mude? A gente tem diferentes processos envolvidos nisso. O primeiro processo que eu quero destacar é a metilação de DNA. Ou seja, é a adição de um radical metil na molécula de DNA. A outra opção é através de modificações de histonas. Já vou dar mais detalhes sobre as histonas, o que elas são, enfim, como que isso funciona. E a terceira possibilidade de mecanismo epigenético são os microRNAs. Que são RNAs pequenos que não codificam genes. Já dou mais detalhes sobre cada um deles. Então, o que eu quero destacar aqui é o seguinte. A gente fala sobre epigenética como se fosse algo, é algo recente na ciência, a gente tem tempo comparado com outros. Sim. Porém, os processos epigenéticos, eles estão envolvidos com processos que a gente já está cansado de estudar há muito mais tempo e que a gente só não tem como eles. Por exemplo, diferenciação celular. Todas as células do meu corpo, em tese, têm o mesmo DNA. A não seja, ou, enfim, tem alguma outra coisa que tenha acontecido. Mas elas têm o mesmo DNA. Por que elas... Porque a célula do pâncreas é diferente de uma célula nervosa? Porque eu tenho mecanismos epigenéticos diferentes, marcas epigenéticas diferentes entre uma célula e a outra. Inativação do cromossomo X. Bianca está aqui para testar. Envolve mecanismos epigenéticos a rodo, tanto de RNAs não codificantes, quanto de modificações de histonas, quanto de metilação de DNA. Imprint genômico, então genes que funcionam só o alelo do pai ou só o alelo da mãe. Então, isso acontece porque um dos genes está metilado. Então, metilação de DNA. Um dos alelos está metilado. Estabilidade genômica, então manter, por exemplo, retrotransposons, que são sequências de DNA que conseguem ir para outras regiões do genoma. Também controlo isso através de mecanismos epigenéticos. Tudo bem? Então, isso está por todos os lados. Sem mecanismos epigenéticos, a gente não existe. Não tem como funcionar. Então, vamos começar com o primeiro mecanismo epigenético, que é a metilação de DNA. A metilação de DNA é a adição de um radical metil ao DNA em si. Normalmente, isso acontece em citosinas. Numa citosina que vem antes de uma guanina no nosso DNA. Normalmente. Nem sempre acontece assim. Nem sempre eu tenho uma guanina depois. Nem sempre eu tenho a metilação acontecendo em citosina. Às vezes ela pode ser numa adenina. A gente sabe bastante sobre isso? Ainda não. Cada vez mais a gente sabe mais. E possivelmente essa metilação em adenina tem um papel regulatório, principalmente em células do sistema nervoso. A gente ainda não sabe. Eu vou falar sobre o que a gente mais sabe, que de fato é a metilação em citosinas. Muito obrigado. E essa metilação, ela acontece simplesmente pegando a citosina e colocando o radical metil. E a gente tem a ação de uma DNMT, que é uma DNA metiltransferase. É uma enzima especializada em transmitir esse radical metil. A gente tem 3 DNMTs diferentes, cada uma age num papel, num momento diferente, por uma função diferente, mas é assim que funciona. Assim como a gente também tem enzimas que removem a metilação, que são as TETs, eu nem coloquei no slide, mas elas também participam desse processo de regulação do meu DNA.
E onde que a metilação pode estar, assim, pensando ao longo do meu DNA? Em qualquer lugar que tenha CPG, mas a gente tem regiões de interesse para a gente olhar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação de um gene. Antes do meu gene, a gente tem uma região que é a região promotora, que é responsável pela regulação daquele gene, é uma das regiões mais importantes para a regulação daquele gene. E é bem comum que a gente tenha um acúmulo de CPGs nessa região promotora. Esse acúmulo de CPG a gente vai chamar de ilha CPG. É literalmente pensando em ilha de verdade. A gente tem um mar e a gente tem um agrupamento de terras que a gente vai chamar de ilha CPG. É um agrupamento de CG. E, inclusive, a gente continua usando esses termos de ilha. Por exemplo, se a gente tem uma CG, por exemplo, aqui, a gente vai chamar isso de shore, depois a gente vai chamar de shelf, depois até que a gente chega no open sea, que é no mar aberto, só tem uma CPG e mais nada ao redor. Então, a gente continua usando esses termos relacionados à ilha para isso. Então, dentro do gene, geralmente é essa região que a gente mais olha, que é a região promotora. Mas a metilação pode acontecer ao longo do corpo do gene. O que a gente não sabe é o que essa metilação faz direito. Então, alguns estudos propõem que ela aumenta a expressão do gene, outros que ela pode diminuir, ou que ela tem um outro papel, que ela pode estar regulando um gene que vem depois. Enfim, a gente não sabe como isso funciona, mas isso, enfim, vale a pena ser investigado. Os transposable elements, que são elementos transponíveis, por exemplo, retrotransposons, que eles podem se transcrever, se inserir em outra região do genoma. Geralmente eles estão metilados, porque isso diminui a transcrição desses elementos. Imagina se, sei lá, 17% do nosso genoma é de elementos transponíveis. Então, se 17% do nosso genoma resolver pular de um lado para o outro, vocês podem imaginar que algo errado vai acontecer com o nosso DNA. Então, é bom que eles estejam controlados, eles são controlados por mecanismos epigenéticos. Então, a ideia da metilação é essa, é uma marca mais estável dentre todas as outras que eu vou falar. Não quer dizer que ela não muda, tá bom? Modificações em estonas. As estonas são proteínas que estão ao redor do DNA. E elas são formadas de 4 subunidades, na verdade 5, né? Que a gente tem uma que não está exibida aqui. E elas têm essas porções N-terminais que ficam para fora. E são essas porções N-terminais que são modificadas. Então, o que pode acontecer nessas porções? Eu posso adicionar metilação, fosforilação, sumoilação, ubictinação, posso fazer infinitas coisas. E é o conjunto dessas alterações que vai determinar se essa estona vai estar mais próxima do meu DNA ou mais afastada do meu DNA. Porque o conjunto dessas alterações vai determinar a interação entre as estonas e a estona e o DNA, porque vão determinar quais resíduos de aminoácidos vão estar expostos, e aí muda as cargas das estonas, e aí dependendo se a carga for oposta do DNA, vai ficar mais próximo, se for igual, vai ficar mais distante. E aí eu consigo determinar se aquela região vai ter um DNA mais acessível, porque a estona está menos ligada ao DNA, ou se ela vai estar menos acessível. Se o meu DNA está menos acessível, a chance de eu conseguir transcrever um gene que está aqui é bem baixa. Se eu tenho um DNA mais acessível, a chance de eu transcrever um gene que está aqui é muito maior. É uma questão de física mesmo. Então, as moléculas também têm que responder a espaço físico, assim como a gente. Não tem 2 moléculas no mesmo lugar. Então, se não tem espaço para toda a maquinaria de transcrição chegar aqui, não vai transcrever. E as estonas, elas têm essas enzimas, que são as writers, então elas escrevem, elas marcam, colocam coisas na cauda das estonas. Tem as que apagam essas marcas e tem aquelas proteínas que leem essas marcas. Então, identificam, essa é uma marca de ativação, essa é uma marca de repressão. E o mesmo acontece para metilação de DNA. A gente também tem outras enzimas que fazem a mesma coisa. Então, metilou o DNA, por que aquela região é reprimida, talvez? Porque aquela metilação é lida e aquela proteína que leu recruta várias outras que diminuem a transcrição naquele lugar. Então, é assim que essa marca funciona. E os mecanismos epigenéticos via microRNAs funcionam da seguinte forma. Os microRNAs são RNAs pequenos, eles são transcritos pelo próprio, são
o gene deles está no próprio DNA, no nosso próprio DNA. E o que acontece é que quando esses microRNAs, depois de processados, enfim, tem várias etapas de processamento, eles chegam lá no citoplasma e eles podem identificar uma molécula de um RNA mensageiro. E quando eles se ligam nesse RNA mensageiro, eles induzem, eles impedem a transcrição, ou eles induzem a degradação desse RNA mensageiro. Consequência, essa proteína é menos expressa, porque aquele RNA mensageiro foi destruído. Um único microRNA pode regular vários RNAs mensageiros. E, como vocês podem imaginar, é isso que dificulta a nossa vida na hora de estudar o microRNA. Estou olhando o efeito de um microRNA, só que ele está afetando vários genes. E eu não tenho um único microRNA sendo expresso, tenho vários sendo expressos ao mesmo tempo. Então, é uma loucura, que é a loucura da célula, de 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma organizada que só ela consegue entender. Enfim, é meio maluco, mas é assim que os microRNAs funcionam. Então, é um mecanismo regulatório e, normalmente, ele é mais transiente. Aconteceu, tem um efeito, e é isso aí. Beleza? Vivos até aqui. Pessoal de casa também, vivos. Então, ótimo. Então, a gente viu o que é epigenética, a gente viu os 3 possíveis mecanismos, e agora o que eu quero falar para vocês é uma separação didática que eu mesmo fiz de características básicas sobre mecanismos epigenéticos. Elas são 3 características básicas de qualquer mecanismo epigenético. A primeira é a interação com o ambiente. Então, uma marca epigenética interage com o ambiente. Não obrigatoriamente sempre, mas interage. Então, aqui, o que interage com o quê? Com tudo que eu já mostrei, já até mencionei algumas coisas. Então, por exemplo, exposição ao sol, qualidade do seu sono, se você fuma, se você não fuma, se você pratica exercício físico, o que você come, se você já tomou vacina para alguma coisa, se você já se expôs a alguma doença específica, as espécies reativas de oxigênio do lado de fora da célula, porque o lado de fora da célula também é ambiente. O lado de fora do meu corpo também é ambiente. Tudo isso é ambiente. Tudo isso está influenciando o meu DNA. Então, esse aqui é um estudo que eu trouxe de exemplo, que mostra que você ter músculos esqueléticos que não estão sendo usados, porque você tem hábitos sedentários, muda marcas de estonas, que consequentemente levam a mudança na marca de metilação, e como consequência você tem uma homeostase de glicose alterada. Então, o simples fato de você não praticar atividade física, você já tem comprometimento da sua homeostase de glicose. Eu nem preciso ser diabético para isso. Então, ser sedentário, você já tem mais dificuldade de manter os níveis de glicose. Herança. E aqui, uma coisa muito importante. Quando a gente fala de que as marcas epigenéticas são herdáveis, lá na definição do meu segundo ou terceiro slide, a gente se refere principalmente a esse tipo de herança mitótica. O que quer dizer? Quer dizer que se uma célula adquirir uma marca epigenética naquele lugar, quando ela vai se dividir, as células filhas mantêm a mesma marca epigenética. Pode mudar, mas de modo geral se mantém. Isso é possível de ser mantido ao longo da divisão celular. Certo? Então, a principal característica de herança é a mitótica. Porém, a gente também estuda herança meiótica, ou seja, de uma geração para outra. Então, quando eu gero células germinativas, essa marca epigenética se mantém. A maior parte dos estudos pode imaginar por quê, porque, enfim, é mais fácil a gente conseguir as amostras que a gente precisa para isso, e também porque um ser humano demora quanto tempo para gerar uma próxima geração. Então, é de se considerar também. Então, mas esse é um estudo clássico, assim, que mostra, que dá um indício que fala um pouquinho sobre essa herança meiótica. Então, você tem um camundongo que foi condicionado a um choque e a um odor. E aí o que eles fizeram depois desse condicionamento, eles notaram que esse condicionamento levou a uma alteração epigenética no gene olfatório, e aí o que eles fizeram foi olhar para a próxima geração desse animal, e eles percebiam que quando eles davam um estímulo do odor apenas, sendo que era um odor que esse animal nunca tinha sentido antes, esse animal já apresentava uma reação que era uma reação clássica de medo. Então, essa geração nunca teve contato, não teve contato com o condicionamento, mas já apresentava, ou seja, algo foi transmitido dessa geração para essa. E esse efeito se mantém na geração F2, inclusive.
E aí depois eles foram investigar, viram as mudanças de metilação nos genes olfatórios, que isso estava presente no gameta dessa geração F0. Então, isso dá indícios de herança meiótica de marcas epigenéticas. A gente ainda não entende muito desse processo, então, mas é só um indício que a gente tem. Em humanos, a gente tem até uns estudos que são interessantes. Então, por exemplo, esse estudo avaliou homens que tinham sofrido exposição a abuso na infância, e eles notam que quanto maior o trauma que esses homens sofreram, que, na verdade, no grupo de maior trauma, o que você tem é um nível de metilação alterado de algumas regiões que eles avaliaram. Isso no esperma desses homens. Então, se a alteração da metilação chegou no esperma, a chance de ser transmitido para a próxima geração é muito maior. Se vai ser transmitido, eu não sei. A gente tem que fecundar, a gente tem que olhar lá o embrião, só que a gente está trabalhando com humanos, isso fica muito mais complexo. Mas já é um indício bem interessante. Outro indício ainda mais legal, esse é de maio de 2022. E aí o que eles mostram, assim, bem resumidamente, é um artigo da Nature, eles mostram que quando o oócito ainda ele é exposto a altos níveis de glicose, então, sei lá, por exemplo, a pessoa é diabética, eles notam que o embrião formado tem alterações em vias de glicose. Então, ele não processa a glicose tão bem quanto deveria. Ou seja, uma mãe diabética, que já tem diabetes antes da gestação, ela tem a chance do filho dela ter uma intolerância à glicose, por ser herdável, é muito grande. Eles fizeram isso em animais, e o estudo é bem legal, tanto é que, enfim, é o estudo da Nature, muita coisa. A Nature foi bem rigorosa com isso. Eles sempre faziam um paralelo com seres humanos. Então, eles pegavam amostras humanas e será que eu estou encontrando esse mesmo efeito em amostras humanas? E era sempre isso que acontecia. Então, o ambiente em que o ósseo está exposto acabava levando a uma metilação alterada no pronúcleo masculino. Então, é o material genético que vem do homem. E isso levava a uma intolerância à glicose ao longo do desenvolvimento. Então, assim, quanto isso vai impactar o indivíduo adulto, a gente não sabe. Então, um achado interessante. Está chegando cada vez mais perto de entender isso. Última característica, reversibilidade. Ou seja, é uma marca que eu coloco e ela não fica lá para sempre. Eu posso mudar. Esse é outro experimento clássico que eu trouxe para vocês. Então, é um experimento que a gente tem mães boas cuidadoras e mães que não são boas cuidadoras. Então, uma mãe dá atenção para o filho, a outra não dá atenção para o filho. E aí, o que os pesquisadores perceberam é que nas mães boas cuidadoras, os bebês apresentavam menos ansiedade, menos estresse. E os genes de vias de estresse menos metilados. Isso eles estavam olhando para a região do hipocampo. Agora, já a mãe, que não era boa cuidadora, os filhotes apresentavam sinais de maior nível de estresse, mais ansiedade, e os genes também eram mais metilados nessa região do hipocampo, de vias de estresse. Então, esse foi o experimento 1 para testar o modelo. Aí o experimento 2 foi o seguinte: será que se eu tirar o bebê da mãe, que não é boa, colocar com a mãe boa cuidadora, será que isso se reverte? E se reverteu. Então, eles pegaram um bebê da mãe que não cuidava bem, colocaram com a mãe que cuidava. E aí, os bebês que antes tinham mais estresse passaram a ter menos estresse. Os genes que eram mais metilados na região de estresse passaram a ser menos metilados. Então, você teve uma reversão das marcas de metilação. E o oposto, na verdade, o mesmo aconteceu com os bebês da mãe boa cuidadora que foram para a mãe que não cuidava muito bem. Como isso, a gente nunca está satisfeito com as coisas, a gente tentou manipular isso para ver se a gente conseguia o mesmo efeito. Então, pegaram os bebês das mães que não eram boas cuidadoras e colocaram, e eles injetaram no cérebro desses camundongos uma droga chamada tricostatina A, que remove grupamentos metil, ou seja, eu estou removendo metilação de DNA. Que era o que a gente tinha nesse cenário aqui, da mãe boa cuidadora.
Então, quando eles pegam o filhote da mãe que não cuida bem, que teria genes mais metilados, que teriam mais estresse, mais ansiedade, e eles impedem essa metilação do DNA, eles observam que esses filhotes apresentam sinais de menos estresse, como era apresentado pelos filhotes das mães boas cuidadoras. Então, de novo, provando a reversibilidade do processo e a reversibilidade do fenótipo e das consequências. Então, isso é uma outra característica das marcas epigenéticas. Tudo bem, sobrevivemos às 3 características didáticas que eu criei das marcas epigenéticas. Então, beleza. E aí eu não preciso dizer muito que, assim como a genética alterada pode ser uma coisa ruim e levar a doenças, a epigenética alterada também. Porque a epigenética está muito ligada ao funcionamento correto da célula. Então, se eu tenho uma célula normal que sofre fatores diversos que vão alterando com as marcas epigenéticas, eu vou ter uma célula que um tecido que pode começar a apresentar características associadas a doenças. Doenças cardiovasculares, neurológicas, metabólicas, imunológicas, doenças, enfim, tem uma infinidade, uma lista infinita. Então, por exemplo, esse é um exemplo do meu mestrado. No meu mestrado, eu estudei melanoma, que é um câncer de pele. A gente tinha um modelo de... Então, a gente tinha uma célula do epitelial, o melanócito, que é uma célula que produz melanina. E o que a gente fazia era colocar essa célula numa situação de estresse. Então, o melanócito é uma célula que cresce aderida à placa. O que eu fazia era impedir de aderir à placa. E aí, essa célula estava numa situação muito estressante. Então, gerava muitas espécies reativas de oxigênio e tudo mais. A gente fez isso por 96 horas. A maior parte das células morreram, que é uma morte programada. Programada não, morte induzida pela célula. E aí, as células que sobraram crescerem, induzimos a mais um ciclo de estresse. Fizemos isso 3, 4 vezes. Aqui, a gente tem a imagem de uma célula não tumorigênica, é a célula normal. Depois, 4 ciclos de estresse, a célula estava completamente diferente. Principalmente de alterações epigenéticas, porque eu estava mudando o ambiente. Então, só de mudar o ambiente, a minha célula mudou, inclusive de formato, que é uma coisa muito... E aí, a gente fez mais células. E depois fizemos imitante. Então, a gente pegou uma única célula, colocamos num pocinho e esperamos essa célula crescer. E aí, a gente tinha algumas linhagens. Uma delas era uma linhagem não tumorigênica, ou seja, não gerava tumor quando eu injetava no camundongo. Que era tumorigênica, então gerava tumor quando eu injetava no camundongo, mas ela não gerava metástase. Mas eu tinha uma outra que era tumorigênica e gerava metástase. Tudo que eu fiz aqui foi o quê? Mudar o ambiente dessa célula. Isso gerou uma série de alterações epigenéticas, que como consequência, a gente tinha inclusive alterações genéticas decorrentes das alterações epigenéticas. E aí, no final das contas, a gente tinha um processo que a gente chama de transformação maligna. Então, estresse gerando alterações epigenéticas e desenvolvimento de uma doença. E esse era o modelo que a gente usava para estudar lá no laboratório. Agora, mais relacionado a transtornos psiquiátricos. E por que a epigenética faz sentido? Porque a gente sabe, por exemplo, que eventos adversos, então e aí pode ser de qualquer evento adverso, pode ser eu ter sofrido abuso físico, abuso sexual, ou ter sido raptado, ou ter sido assaltado, enfim, vários níveis de eventos adversos, eles estão associados com psicopatologias. Então, provavelmente, o que a gente não sabe é como que eu saio daqui e chego aqui. Então, eu só tenho uma associação. O mecanismo biológico por trás disso tudo ainda não é uma coisa muito clara. E considerando que a gente está falando de um evento que é ambiental e está alterando o funcionamento do meu cérebro, faz muito sentido que a gente estude mecanismos epigenéticos, por conta dessas características todas aqui. Interação com o ambiente, é reversível, então, de repente, eu consigo reverter o processo, e é herdável, então, tipo, vai durar a renovação das minhas células ao longo da minha vida.
E o princípio que a gente estuda é exatamente esse, ver essas marcas epigenéticas que mudaram, porque essas marcas epigenéticas alteradas vão gerar uma alteração na expressão gênica. Então, meu cérebro pode funcionar de forma diferente por conta disso, para qualquer tecido. Esse aqui é um exemplo de um estudo com transtorno psiquiátrico, que eles pegaram indivíduos que tinham alto risco de desenvolver um transtorno, porque eles tinham algumas características específicas, estavam em ambientes que eram propensos ao desenvolvimento desses riscos. E aí eles notaram o seguinte, que alguns indivíduos, eles convertiam a um estado de psicose, e alguns indivíduos não convertiam, então eles não entravam em psicose. E aí eles perceberam que os indivíduos que convertiam tinham um padrão de metilação muito diferente, na verdade, quase oposto, aos indivíduos que não convertiam a psicose, como se até o padrão epigenético daqueles genes conferisse uma proteção para alguns indivíduos e não para outros. O que influenciam esses padrões epigenéticos previamente, a gente não sabe. Mas isso é um achado bem interessante, porque a gente tem mecanismos epigenéticos influenciando no desfecho de uma doença, por exemplo. Como é que a gente mede esse negócio? Principalmente metilação de DNA. Por que eu estou falando de metilação especificamente? Porque quinta-feira a gente vai ter aula prática, e na aula prática de epigenética vocês vão precisar dessa informação. Eu vou repetir, tá? Então tá tudo bem se vocês esquecerem. Não precisa entrar em crise, não precisa começar a anotar loucamente. Mas a gente vai precisar dessas informações. Então, uma forma clássica de a gente olhar para a metilação de DNA é usando bisulfito. Bisulfito é um componente que vai fazer o seguinte. Ele vai transformar todas as citosinas que não estão metiladas em uracilas. Se a citosina está metilada, ela continua como citosina. É isso que o bisulfito vai fazer. Por que o bisulfito faz isso? Porque geralmente nas técnicas que a gente usa para identificar, para analisar o DNA, metilado ou não metilado, enfim, essas técnicas não conseguem diferenciar uma citosina metilada de uma não metilada. Elas não conseguem. Então, o que a gente faz é, a gente muda todas as que não são metiladas para uracila. Então, se eu encontrar uma citosina naquela minha sequência, eu sei que aquela citosina é uma citosina que estava metilada antes. Beleza? Então, se eu encontrei uma uracila no DNA, inclusive, a gente não tem uracila. Então, eu já sei que aquilo é resultado da conversão de DNA. Então, a gente geralmente usa o bisulfito para isso, para conseguir diferenciar uma citosina metilada de uma não metilada. Uma forma de a gente analisar depois isso pode ser por PCR, que igual mostra aqui, a gente pode usar PCR para isso. A gente também pode fazer uma coisa em uma escala um pouquinho maior, que é usar esses chips da Illumina. Então, para cada uma dessas lanes aqui, a gente coloca uma amostra, e aí a nossa amostra de DNA vai se hibridizar em vários pedacinhos de DNA que tem dentro dessas lanes. Se ligou o DNA metilado, acende uma fluorescência, se ligou o não metilado, acende outra, e aí o equipamento consegue detectar qual sonda está metilado e qual não está. E, enfim, a gente tem dado esse chip especificamente de 850 mil sítios CPG ao mesmo tempo. Pode parecer bastante, mas não é o suficiente, não é mesmo, Bianca? Às vezes a gente quer mais e a gente precisa de mais sítios CPGs, mas essa é uma das técnicas que a gente mais usa para análise de metilação. Outra opção é usar sequenciamento mesmo. Fazer sequenciamento trato com bisulfito ou não, aí vai depender do modelo de sequenciamento que você está usando. De sítios CPGs, na verdade, quase todos os sítios CPGs do genoma, ela se baseia com enzimas de restrição. Então, toda vez que eu tenho um CG, eu vou lá, clivo, enfim, e aí eu consigo determinar, saber, tipo, eu clivei nessa região, enfim, aí depois do processo de alinhamento e eu consigo depois determinar nível de metilação e tudo mais. Então, tem várias técnicas. A que eu uso no meu doutorado, por exemplo, é uma técnica que identifica regiões metiladas e sequestra essas regiões. Então, tem sondas para regiões específicas ao longo de todo o genoma, e ela captura essas regiões e coloca essas regiões no sequenciamento, que é o que a gente chama de enriquecimento, ou target sequencing. E aí, esse é meu projeto de doutorado em si.
Então, o que eu estudo são mulheres que sofreram trauma na infância e na adolescência, e é uma coorte de mulheres, e a ideia é que esse trauma que essas mulheres sofreram na infância e na adolescência, como, por exemplo, abuso físico, sexual, abuso emocional, negligência física, negligência emocional, elas alteram vias de inflamação e de estresse no momento em que essas mulheres sofreram esse trauma, e essas vias de inflamação e de estresse passam a ter um novo basal, então elas ficam alteradas cronicamente até a vida adulta. Então é nessa hipótese que a gente se baseia. E então, na vida adulta, na fase adulta, eu tenho uma mãe com níveis de estresse e de inflamação alterados. E a gente está interessado em como que esse trauma que a mãe sofreu está impactando o desenvolvimento do recém-nascido. A gente tem vários estudos que mostram associações desses traumas com o desenvolvimento dos recém-nascidos, o que a gente não sabe é como que isso se dá. Eu não sei o mecanismo biológico ao longo de todo esse processo. O que eu estou investigando são mecanismos biológicos na placenta, porque a placenta é um órgão importante de comunicação entre a mãe e o bebê. Então, se eu tenho uma mãe com estado inflamatório de estresse alterado, eu tenho um ambiente uterino alterado, então a placenta pode refletir essas alterações. E a gente sabe que o ambiente uterino alterado está classicamente ligado com alterações no desenvolvimento dos bebês. O meu projeto é investigar alterações de metilação de DNA na placenta desses bebês e associar isso com o trauma que as mães sofreram durante a infância e adolescência, para ver se a gente consegue esse mecanismo biológico. Sendo que, assim, não é só esse, provavelmente tem vários outros que envolvem o pai, que envolvem cuidado materno, pós-nascimento, enfim. Mas a ideia geral do meu doutorado é... Eu queria convidar vocês a fazer aquela pesquisinha lá do começo, só que eu quero fazer isso depois de toda essa nossa conversa sobre epigenética. Então, por favor, escaneiem. O QR Code não é o mesmo do outro. Se foi o mesmo do outro, eu cometi um grande erro, mas não é o mesmo do outro. E aí, eu quero que vocês coloquem qualquer termo que surja na cabeça de vocês sobre epigenética. Mais um tempinho para vocês pensarem. Foi, gente? O pessoal daqui presencial foi há mais tempinho? Foi? Tá bom. Enquanto isso, Bianca, você pode, por favor, mudar lá para aquela nossa outra página. É aqui mesmo, e aí a gente... Isso, muda para outra guia. Vamos ver. Olha, palavras mais complexas dessa vez, olha só. Então, metilação, alteração, reversibilidade, transformação, vários mecanismos. Sim, são vários mecanismos. Fatores ambientais, câncer, oncogene, adaptação, integração, microRNA, isso não tinha surgido antes, herança, alterações herdáveis. Legal. A gente já tinha as mesmas palavras antes, vocês adicionaram umas palavras mais elaboradas dessa vez, o que eu espero que seja um reflexo de uma compreensão mais complexa sobre o assunto. E, voltando lá no meu slide, por favor. Aí, isso. Então, só para encerrar a nossa conversa, e aí eu espero as perguntas de vocês. Eu adoro essa expressão, essa frasezinha que tinha nesse artigo do Jones e do Martin Essing, são as marcas epigenéticas, são marcas da experiência, porque elas permitem nos diferenciar de nós mesmos mais jovens. E é exatamente isso. Então, as marcas epigenéticas, elas vão mudando ao longo do tempo. Tanto é que nos nossos estudos, a gente tem que saber a idade da pessoa, porque
a idade da pessoa determina também um padrão de metilação que eu vou ter. E então a epigenética que a gente vai acumulando ao longo do tempo meio que vai construindo quem nós somos de fato e nos diferenciando do passado. Achei isso muito lindo, maravilhoso. E é isso, muito obrigado pela atenção de vocês. Palmas reais dessa vez, né? Não são as palmas do Zoom surgindo na carinha das pessoas. Dúvidas? Eu estou ansioso para responder perguntas. Angústias. Vai lá, pode perguntar. Eu adoro as perguntas que as pessoas geralmente falam, isso é muito boba. Geralmente são as melhores. Eu ia deixar de responder essa pergunta. Eu vou repetir a pergunta. Era sobre como é que meu estudo é com placentas, então a pergunta é como que eu pego as placentas? Eu pego a placenta inteira, acontece o parto, eu já tenho que ir atrás da placenta, enfim, como é que isso se dá? Nossa, eu tenho tantas informações sobre isso. Você pergunta sobre o doutorado de alguém, a pessoa fica até ansiosa para falar. Olha, eu não estou conseguindo. Gostaria de saber mais sobre o seu doutorado. Já falo. Gente, que maravilha. Vamos começar com a da placenta. A placenta é o seguinte: a gente não olha a placenta inteira, porque a placenta é meio grande. Assim, a quantidade que a gente usa para extrair DNA e RNA de placenta são 25 miligramas. Então, é muito pouco. É uma coisinha minúscula assim. E então a gente pega amostras da placenta. O que acontece? A placenta é muito heterogênea. Então, o que acontece numa região da placenta pode não acontecer da outra. Então, o que a gente faz é pegar 4 quadrantes e aí a gente junta os pedaços desses 4 quadrantes e aí a gente extrai DNA e RNA delas. E quem faz isso é a equipe do próprio parto. Eu cheguei aí em 2 partos, no começo do meu doutorado, para mostrar para as pessoas como fazer. Eu ainda estava aprendendo como fazer, mas enfim, as pessoas não sabiam disso e eu tive que dar o jeito, enfim, deu tudo certo. E aí, quem faz são os próprios residentes que estão lá. Então, eles têm até 10 minutos depois que a placenta sai, é liberada, deictada, para fazer a coleta. Porque depois disso, o RNA começa a degradar. O problema não é nem tanto o DNA. O RNA degrada. Então, eles têm 10 minutos. E aí, eles colocam dentro de Eppendorfs, que a gente já manda num kit. E dentro desse Eppendorf tem um reagente que chama All Protect. Caríssimo, 100 ml desse negócio custa R$6.500, mas é um mágico porque ele, assim que a placenta entra nesse reagente, ela fica conservada, tanto o DNA quanto o RNA, esse reagente penetra e ele envolve o DNA e o RNA, impedindo que ele seja degradado. E aí a gente consegue armazenar essa placenta por um período indeterminado no freezer. Então vai durar, tanto o DNA quanto o RNA, e é um sucesso. Então é assim que a gente coleta, e aí depois de coletado a gente traz para o nosso laboratório, identifica e armazena bonitinho. E aí depois a gente tem toda a etapa de pesar, extrair DNA e RNA, que a gente extrai junto, é um kit que extrai os dois juntos, que é ótimo. Mas é isso. Então, obrigado pela sua pergunta. E gostaria de saber mais sobre o seu doutorado e se ele tem programa de iniciação científica e se tiver, como posso fazer contato. Ótima aula, ótima didática. Muito obrigado pelos elogios. Acho que devemos ter vagas para iniciação científica, sim. Você pode falar com a minha orientadora, não tenho como responder isso neste momento. Mas, no meu último slide, a Bianca pode escrever no chat para mim, por favor, tem o meu e-mail. Na verdade, tem o e-mail da minha orientadora. Posso colocar o e-mail da minha orientadora? Sim, tem o meu e-mail, vocês podem me mandar e-mail, danilo.micali@unifesp.br. A Bianca está sendo sabotada. Mas tem o e-mail da minha orientadora, se você quiser escrever direto para ela. Minha orientadora é a Cíntia Belangeiro. O e-mail da Cíntia é sinbelangeiro@gmail.com. Eu quase não mando e-mail para ela, como vocês podem ver, né? Esse é o e-mail dela de cor. E, enfim, mas a gente tem várias outras vertentes dentro do projeto. Então, o projeto é um projeto bem legal, porque é uma corte internacional, inclusive. Foi o primeiro NIH FAPESP aprovado no Brasil. Então, a gente tem verba da FAPESP, que é financiadora do Estado de São Paulo,
E a gente tem verba do NIH, que é o National Institute of Health dos Estados Unidos, maior financiador de ciência lá. Então, eles bancam a parte que acontece nos Estados Unidos e a FAPESP banca a parte que acontece aqui no Brasil. Então, é um projeto entre a Unifesp, a Columbia University e a Duke University. Então, um projeto bem legal que tem outras vertentes. Então, tem a nossa área da genética, tem o pessoal que faz neuroimagem dos bebês assim que eles nascem, que é digno de louvor, porque fazer neuroimagem de um adulto já não é tão fácil. De um bebê recém-nascido enquanto ele está dormindo é ainda mais desafiador, mas as pessoas fazem isso. Tem o Marcos, inclusive, faz parte do projeto, ele faz análises comportamentais de interação da mãe com o bebê, e a gente tem mais inflamatória também. É uma vertente bastante grande que envolve vários docentes. Com quem tiver interesse, pode ficar. Aceita pessoas no projeto sempre. Mais perguntas. Quais as ferramentas usadas para análise de dados de metilação? Excelente pergunta, porque é muito lindo eu falar para vocês, vamos analisar metilação. E aí, depois você descobre o processo de analisar metilação e você fala o que eu estou fazendo da minha vida. Mentira que não é tão horroroso assim, é bem legal. É difícil, mas é legal. Depende um pouco de como você vai... de qual é a metodologia que você usou. Então, se você usou PCR, é mais tranquilo. Você usar o seu software de análise estatística padrão já é o suficiente. Agora, se você, por exemplo, fez um chip da Illumina para array de metilação, aí você vai ter um dado de 850 mil sítios para cada amostra. Então, você já não vai conseguir fazer isso usando o seu Excel. Então, você vai ter que usar alguma ferramenta. Geralmente, a ferramenta que é usada, porque a gente já tem pipeline desenvolvido para isso, é o R, a linguagem R. Geralmente, a gente usa a linguagem R com o RStudio. Inclusive, independente do que vocês forem fazer, se vocês tiverem oportunidade de aprender R e RStudio, aprendam, porque a vida é muito mais fácil depois disso. Então, dá um pouquinho de trabalho para você aprender no começo, mas vale super a pena, independente do que você vai fazer depois. E agora, se você for fazer a análise de metilação por sequenciamento, aí você tem algumas etapas adicionais. Então, porque o que acontece quando você faz um sequenciamento, o que tem do sequenciador é um arquivo FASTA, que é o formato desse arquivo, que só vai ter uma sequência de letras, que é a sequência que o sequenciador sequenciou. Isso não significa absolutamente nada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ver uma série de parâmetros de qualidade, você precisa tirar adaptadores que você colocou antes de colocar no sequenciador, você precisa depois saber qual aquela região, aquela sequência que eu estou olhando, ela está em qual parte do meu genoma. Porque se eu não souber isso, eu não sei em qual gene que tem ali perto. Então eu preciso remontar para colocar no sequenciador. Então tem essa etapa de bioinformática. Então aí, as ferramentas que a gente vai usar vai depender do sequenciamento, da biblioteca que você usou. É tudo muito específico e acho que essa é a parte desafiadora, porque é muito específico para aquele experimento que você fez. Você pode, mas aí você vai usar comando em Linux, usando back. Então, um que avalia a qualidade, outro que move sequência que quer, outro que alinha com o genoma, outro que extrai os dados de metilação e te fornece isso num outro arquivo. E aí, a partir desse arquivo que contém os dados de metilação, você consegue ir para o R e aí usar pacotes específicos ou até desenvolver a sua própria pipeline de análise no RStudio mesmo. Só que aí, considerando que se você está trabalhando com arquivo de sequenciamento, é um arquivo pesado. Então, por exemplo, no meu sequenciamento, cada amostra pesa 8 GB. O arquivo inicial. Então, quando eu... 16. Quando eu alinho esse arquivo, eu já tenho 24 GB para cada amostra. Então, o espaço é uma coisa importante. Armazenamento de memória RAM é uma coisa importante. Então, talvez você não rode isso nem no seu computador, você rode isso através de outro computador, ou até usando só o seu computador como um terminal, enfim. Muitas informações eu sei, mas é um pincelado de como que é esse processo. Então, ele pode ser bastante complexo, mas se você gosta desse tipo de conhecimento, acho que vale super a pena. É bem legal. Outra pergunta da Sandra. Esse trabalho é desenvolvido juntamente com a doutora Andrea Jakowski? Sim. A professora Andrea é a pesquisadora responsável por esse projeto no Brasil.
No exterior, a gente tem a Cristiane Duarte, na Columbia University, e o Jonathan Posner, na Duke University. Então, sim, é o projeto, é a coorte chamada Healthy Minds. Logo mais sai o artigo. E aí eu cito. Assim que eu terminar de escrever. Mais perguntas? Mais perguntas, gente? É a última chance antes da aula prática. Sim, é ótimo trabalhar com a Andrea. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelas perguntas. Eu volto na quinta-feira para quem for fazer a aula prática, então estejam animados. É bem tranquila. Na verdade, vai ser uma continuação do que a gente viu aqui, porque eu acho que não faz sentido eu ficar explicando isso, mas faz sentido vocês colocarem um pouquinho da mão na massa de como que é a análise, e vocês vão fazer a análise. Enfim, vai estar um pouquinho mais mastigada, não se preocupem, mas vai ser divertido. E é isso, muito obrigado, foi um prazer, como sempre. Obrigada, Danilo. Sempre sendo maravilhoso, gente. Essa aqui é a palavra que nós temos um consenso para chamar o Danilo. Essa palestra foi incrível, recebeu muitos elogios, tivemos muitas perguntas. Então, vamos dar sequência para a próxima palestra e a última do dia, intitulada, que será às 16h45.